Olá, meu nome é Luiz Pigoso e hoje eu posso dizer que eu sou um especialista em condução extraeconômica. E eu quero aqui agradecer à equipe da APK pelo convite para que juntos pudéssemos construir o padrão APK de condução. E certamente você, colaborador da APK, vai chegar muito rápido a ser um padrão APK de condução. Agora, pense aqui comigo. Como ser um profissional do futuro? Mas como ser um profissional do futuro agora? E um profissional do futuro agora, ele precisa ter em mente essas três premissas muito bem desenvolvidas. Segurança sempre em primeiro lugar, atendimento ao cliente na máxima excelência e produtividade. É assim que o profissional do futuro vai ser um profissional diferenciado. E um profissional do futuro vai ser um motorista padrão APK. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida profissional. E você está recebendo agora um material que você vai analisar junto com a sua equipe e começar a desenvolver para você chegar a um padrão mais rápido possível. Você vai precisar fazer, realizar todos os dias para ver se a sua condução, os seus procedimentos estão dentro do padrão APK de condução. Então vamos analisar como é que funciona essa tabelinha aqui, padrão APK de condução motorista. Então a primeira coisa que nós temos que ver é o giro de trabalho. Então o giro de trabalho nosso vai ser 1.200 RPM. Quanto mais tempo você ficar nesse giro, e aqui nós já vamos dizer que você tem que ficar acima de 90% desse tempo em 1.200, não passando de 80 km por hora. Então isso é uma premissa boas que você precisa seguir. Mas agora você também tem que olhar esses outros itens. Então aqui nós temos 16 itens dentro dos procedimentos e habilidades e 16 vícios que você precisa eliminar se você tiver algum deles. Ao longo do vídeo nós vamos dar uma olhada em cada um desses detalhes. Então lá, checklist periódico pessoal e técnico, planejamento mental de viagem. Então você vai analisar aqui esses 16 procedimentos e se você tiver alguns vícios desse, por exemplo, não seguir o programa de gerenciamento de risco, então você já vai começar a trabalhar para você seguir e eliminar esses vícios. E uma das primeiras premissas que nós temos que ter em mente é segurança. Segurança sempre em primeiro lugar para buscar zero acidente todos os dias. Nós não podemos se envolver nem em incidentes e nem em acidentes. E qual o principal objetivo da gente pensar sempre em segurança em primeiro lugar? É salvar vidas, salvar a sua vida, salvar a vida de outras pessoas que estão ao redor aí da sua condução. Porque alguém espera por você, a sua família espera por você, alguém no final da sua jornada de trabalho está lá esperando você e você precisa retornar vivo para as pessoas que você ama. E uma outra premissa aí do profissional é atender bem os nossos clientes. Porque os clientes da APK, eles são muito exigentes e esperam um atendimento diferenciado. Agora, pense aqui comigo, como que você gostaria de ser lembrado pelos nossos clientes? O que mais você vai fazer para atender bem os nossos clientes? E uma coisa muito importante na capacidade do profissional é ser produtivo. E ser produtivo não é trabalhar mais, é trabalhar com inteligência. Por quê? Produtividade é a capacidade de fazer o máximo possível com menos recursos, com menos óleo diesel, com menos tempo. Então, isso é produtividade. E se você olhar lá na sua tabelinha, produtividade é planejar tudo que você está fazendo antecipadamente. Porque produtividade é você eliminar desperdício de tempo, fazer aquela viagem de uma maneira diferente todos os dias. Isso vai fazer diferença no seu dia a dia como profissional. Agora, para eu ser um motorista extremamente produtivo, o que eu preciso fazer? Você precisa pensar diferente. Você precisa pensar aonde
são as suas ações que não estão deixando você produtivo. Por exemplo, paradas desnecessárias, conversas desnecessárias dentro da empresa, quebra que poderia ser evitado se você tivesse um bom checklist, por isso que é importante você usar a tabelinha todos os dias, sem planejamento para carga e descarga. Então, o motorista que se planeja, ele consegue fazer mais com menos esforço. Isso que é importante. Chegar atrasado para iniciar o trabalho, né? Não programar as suas paradas de veículo. Então, às vezes, você está até mesmo com problema no veículo e você não se programa e, às vezes, esse veículo fica mais tempo parado porque você não fez essa programação. E a parte mais importante, se programar principalmente nos seus descansos semanais remunerados. Isso vai fazer muita diferença você ser um profissional produtivo. Agora vamos pensar juntos aqui. Todas as empresas estão buscando o quê? Redução de custo, eficiência. Isso vai fazer a diferença porque quanto mais a empresa tem eficiência, mais nós temos uma empresa sólida. Agora, escreva aí no papelzinho o que você pode fazer para baixar mais ainda os custos aí na sua operação. Isso vai fazer diferença você como um profissional diferenciado. E um profissional que tem em mente economizar dentro do setor de transportes, nós temos que pensar sempre o quê? Em combustível. O diesel, principalmente, é um dos maiores vilões dentro da empresa de transporte. E quanto que um estilo de direção pode fazer a diferença no seu dia a dia. Vamos analisar juntos aqui 3 estilos de condução para a gente entender o quanto que interfere um estilo diferente do outro. E nós queremos aqui que todos os motoristas agora sejam um padrão APK de condução. Vamos dar uma olhada aqui. Então, este motorista aqui, ó, fazendo a mesma rota, com o mesmo peso, com o mesmo caminhão. Então, a diferença aqui são 3 motoristas diferentes. Então, esse motorista aqui, ele fez 2,50. Esse motorista, 2,17. Esse motorista, 1,96. Então, a diferença para esse aqui chega aí 22% de diferença de diesel. Se você trazer isso para litros, esse primeiro motorista para fazer o mesmo trajeto gastou 4.000 litros por mês, se ele rodar 10.000 quilômetros por mês. Esse aqui gastou 4.600, esse gastou 5.100. 5.100. 1.100 litros a mais que esse motorista. Se você trazer para o preço do diesel atual aí, um motorista pode custar a mais na operação R$6.000 por mês. Isso faz a diferença aí na empresa. E eu não posso ter motoristas numa condição dessa, por isso que eu preciso trazer você para um padrão APK de condução. E um motorista que trabalha pensando sempre em economia, onde está aí o foco da condução? No conta-giros. Então, o conta-giros que vai fazer a diferença na sua economia. E o conta-giros é a ferramenta de trabalho do motorista. E por isso que eu gosto de dividir o conta-giros em 5 partes. E quais são as 5 partes do conta-giros? A primeira parte é marcha lenta, que marcha lenta nós temos que evitar porque consome muito combustível. A outra parte é a zona de perigo. Essa zona de perigo você não deve entrar nem acelerando e nem desacelerando, porque você tira o motor de sincronismo e pode ter algumas quebras internas. Então nós temos que evitar essa faixa aqui. A outra faixa é de freio motor, então em desaceleração você vai levar aí a rotação do motor para você ter a máxima potência de frenagem usando os freios motores. A próxima faixa é a faixa de potência. A faixa de potência vai levar você a um alto giro de motor. Então você deve evitar porque você vai utilizar a faixa de potência somente quando você estiver numa ultrapassagem. E a ultrapassagem nós temos que pensar se vale a pena ou não, porque uma ultrapassagem consome muito combustível. Então, esta faixa aqui consome muito combustível. A faixa de trabalho do motorista é a faixa verde, é a faixa de torque, é onde eu tenho força do motor.
Então você precisa memorizar essas 5 partes do contagiros. A zona de perigo, freio motor, potência, torque e marcha lenta. E aqui, em aceleração, é o ponto mais importante. E neste caso, dentro da faixa verde, onde é a faixa de força do motor, a faixa de torque, eu tenho uma faixa extra econômica. E o motorista habilidoso, ele vai buscar essa faixa aqui, e aí nós temos que buscar o 1.200 giro, é onde eu tenho a melhor economia, ou seja, quando o motor está no máximo torque, consumindo menos combustível. Então, lá dentro do motor, nós temos várias peças girando, né, virabrequim, volante. E aí o que acontece? Quando essas peças entram num sincronismo dinâmico, né, onde a gente fala que o motor dormiu, o motor, você muda o som do motor, é esse ponto que eu tenho o máximo torque e o mínimo consumo. É esse o ponto que você precisa achar no seu veículo. E se nós resumirmos aí praticamente o contagiros, eu tenho 2 pontos para trabalhar. Acelerei, vou buscar o ponto mais econômico, que no nosso caso aqui é 1.200. Desacelerei, eu vou buscar quem? A faixa de máxima potência do freio motor. Então, quais são as dicas que eu vou te dar aqui para você buscar a máxima eficiência aí na sua operação? Buscando sempre o 1.200, administrar o tempo em marcha lenta, como nós falamos, marcha lenta consome combustível, o ponto mais econômico do contagiro, aceleração gentil e inteligente. Os caminhões modernos têm acelerador inteligente, então você precisa se antecipar muito na aceleração dele. Concentração na condução, uso dos freios auxiliares sempre antes do freio de serviço. Pressão do turbo a mais baixa, então se no seu painel você tem a possibilidade de ficar enxergando a pressão do turbo quando você está dirigindo, você vai buscar a pressão do turbo mais baixa possível. Um dos pontos mais importantes para o motorista é desenvolver a previsibilidade expandida. Porque a previsibilidade expandida vai te levar para um outro momento da condução. Ou seja, você vai ter condições de pensar sempre à frente e tomar as decisões mais rápidas. Tudo isso, imediatamente na sua mente, precisa estar acontecendo. Intenção da carga, como essa carga está numa curva, numa frenagem, se adaptar ao trânsito, se eu estou empurrando o trânsito ou estou no fluxo do trânsito, o giro mais econômico, análise do painel, quais informações está chegando para você, pressão do turbo mais baixa possível, estados das vias, performance, rentabilidade, produtividade, você precisa acompanhar todos os dias, comportamento dos outros motoristas. Então isso é importante você entender o que os outros motoristas estão fazendo para você não se envolver no acidente. Os pontos melhores de aclive e declive, nós vamos falar um pouco mais. Visibilidade, velocidade no trecho, respeitar sempre a velocidade nos trechos. Ajustar os retrovisores, principalmente nos pontos cegos. Trabalhar em curva, e a dica aqui é diminuir um pouquinho a velocidade em 10 km por hora em relação à placa que está lá. Distância de segmento aumentada, vamos falar sobre isso. Melhor ajuste da condução, aceleração inteligente, trânsito, clima, tempo de viagem, para você não ficar estressado e fadigado. Então, respeite o seu tempo de viagem. Realizar uma frenagem planejada. Ultrapassagem, esse é um ponto super importante que nós temos que pensar se vale a pena ou não fazer aquela ultrapassagem naquele momento. Cuidar da sua traseira, se não tem ninguém colado. E aí as intenções dos pedestres, para a gente evitar aí um atropelamento. E o outro ponto importantíssimo para um motorista padrão APK de condução é ter uma distância de segmento aumentada. Por quê? A distância de segmento aumentada vai te deixar com mais tempo para tomar alguma decisão. E aí nós podemos dividir a distância de segmento em 3 pontos. Distância de reação é aquela que está mais ligada à pessoa, fisicamente. Então, como é que eu estou mais cansado, eu estou com as minhas reações mais lentas, com mais estresse, então isso aqui está ligado mais às reações das pessoas.
A distância de frenagem, ela está mais ligada ao tipo de veículo e à pista que você está. Se esse veículo está bom de freio ou não, se as estradas que eu estou rodando naquele momento tem pista lisa ou não, então essas são as distâncias de segmento. E você precisa ter uma distância extra de segurança, porque aí sim vai fazer a diferença aí na sua condução. E quando você tiver uma boa previsibilidade expandida e tiver uma boa distância de segmento aumentada, você pode fazer aí uma frenagem planejada. Então, a frenagem planejada, você precisa fazer com que tudo isso aconteça neste mesmo instante. Então, você vê a lombada lá na frente, um semáforo ou o trânsito parado, e você vai fazer uma desaceleração planejada, utilizando aí a inércia, reduzindo uma marcha, freios auxiliares e, se necessário, você vai usar o freio de serviço. Então é assim que um profissional aí padrão APK de condução vai trabalhar agora. Vamos ver as vantagens de realizar uma frenagem planejada. Então eu tenho aqui, ó, a carga fica muito mais estável, evita avarias na carga, evita as colisões traseiras, você na traseira do outro e os outros na sua traseira, porque se você faz uma frenagem brusca, a pessoa que está atrás de você não está preparada para isso e aí se envolve na colisão traseira. Reduz os custos com freios, pneus e aumenta a sua concentração na condução, reduzindo aí a parte mais importante, o diesel, e o mais importante de tudo, você vai criar uma admiração pelos seus colegas de trabalho. Porque os seus colegas vão falar, nossa, que motorista habilidoso, olha que redução planejada que ele fez. Isso vai fazer a diferença aí na sua vida profissional. Eu quero dar umas dicas aqui para vocês, como vocês vão melhorar a sua performance no dia a dia. Então, nas subidas, eu vou manter o meu 1200, pressão do turbo mais baixa possível, uma aceleração constante e evitar troca de marcha. Do finalzinho do aclive, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma aliviada no pé, porque quem vai terminar de fazer essa subida é a inércia que está potencializada nesse veículo. Então, eu vou o mais tempo possível buscar o aproveitamento desse veículo. Nas retas, a minha variável aí, única coisa é peso. Então, eu tenho que manter uma aceleração constante, buscar o sempre 1200 e usar sempre o freio motor para estabilizar a velocidade. E quando você tem aí uma velocidade constante e uma aceleração constante, você coloca o equipamento, o conjunto, num equilíbrio dinâmico. É aí que você vai economizar muito combustível. Nas descidas, você vai buscar o quê? Tirar o pé do acelerador e deixar o caminhão descer aproveitando a inércia do veículo. Então, usar sempre os freios motores para estabilizar o veículo e, se necessário, o freio de serviço. E você usando aí toda a sua previsibilidade expandida, né? Quando você está começando o aclive, o que você vai fazer? Você vai dar uma acelerada, potencializar a inércia do veículo e começar a subir aí. Depois você acha a marcha adequada e termina de subir o aclive. Vamos pensar aqui quais são as forças que estão atuando diretamente no veículo. Então, quando você está subindo, quem está puxando você para baixo é a força da gravidade. Então, você precisa ter uma força de tração, um torque aqui na roda, para vencer essa força da gravidade e puxar. Por isso que se você andar em alto giro, você vai, vamos dizer assim, danificar todo o trem de força e comer pneu, lixar pneu desnecessariamente. E quando você está descendo, quem está puxando você para baixo também é a força da gravidade. Então, aqui eu tenho que estabilizar essa força junto com o meu freio de motor e trabalhar e descer utilizando a força 0,800, que é a força da inércia. Mas como que funciona essa força da inércia? Vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho uma esfera, né? Quanto de energia que essa esfera gastou para mudar deste ponto para esse ponto? Praticamente nada.
E aí, a ideia é exatamente isso. Quanto mais você faz isso com o seu veículo, mais você ganha aí em energia sem gastar 1 litro de combustível para você se deslocar de um lado para o outro. Agora, uma das coisas que mais impactam na evolução do profissional são os vícios operacionais. Então você pega agora aí a sua tabelinha, né? Padrão APK, vícios operacionais motorista. Então, a APK mapeou aqui os 16 vícios principais que você poderia ter aí na sua condução. A ideia aqui é você se identificar. Se você se identificou com algum vício desse, o que você vai fazer? Tentar eliminar o mais rápido possível. Por exemplo, aqui, ó, andar no limite de velocidade. Então, o motorista que só anda no limite de velocidade, ele não é mais econômico. Tentar burlar o sistema de telemetria. Então, quando a gente está pensando em segurança, esse vício aqui tem que ser eliminado rapidamente. Agora, se nós tentarmos mensurar esses vícios, né, quantos litros de combustível cada vício desse consome? Usar os freios de serviço em excesso, 900 litros. Utilizar a marcha lenta em excesso, 1.500 litros. Não usar freio motor, 1.900 litros. Velocidade acima de 80 km por hora, 5.700 litros. Aceleração brusca e rápida, 1.200. Então, se você tiver todos esses vícios aí, você pode estar consumindo 27 mil litros de diesel por ano, desnecessariamente. Ou seja, uma carreta de diesel jogada no lixo. Então, pense agora como você vai eliminar os vícios rapidamente. Agora, pegue aí o seu material, esse material de apoio à tabelinha, e vamos dar uma olhada como que funciona. Então, esse material é para você ler para você. Então, como é que você vai trabalhar nele? Minha gestão de segurança, economia e produtividade. O que preciso fazer para ser um motorista padrão APK o mais rápido possível? Mudar minha atitude e minha conduta para uma direção mais moderna e inteligente. Eliminar meus maus hábitos. Então é assim que você vai melhorar gradativamente e ser um padrão APK de condução mais rápido possível. Então agora, o que você precisa para ser um motorista padrão APK de condução agora? E um motorista padrão APK de condução, ele vai ter muito mais segurança, um melhor atendimento e diferenciado para os nossos clientes e a máxima produtividade no seu trabalho. E certamente você sendo um motorista padrão APK, você vai ser muito mais valorizado na empresa, vai ser um motorista respeitado nas estradas e ter muito mais orgulho da sua profissão e da APK. E certamente a sua família, os seus filhos, vão ter muito mais orgulho porque eles vão bater no peito. Meu pai é um motorista padrão APK. Porque juntos nós vamos ter uma APK muito mais segura, econômica e muito mais produtiva. Essa é a empresa que todo mundo busca para trabalhar. Porque os duros desafios do trabalho são superados com muita paixão e dedicação. Isso vai fazer a diferença quando a gente gosta do que a gente faz. E o profissional que ama a profissão, ele tem paixão pela média de combustível. E um profissional que ama a sua profissão tem paixão pela segurança. E um profissional que ama a sua profissão, ele tem paixão pela produtividade e ser o melhor profissional todos os dias. A gente se vê nos próximos treinamentos. Até mais!